Olá pessoal, meu nome é Natália, eu sou professora de Biologia e a nossa aula de hoje é sobre contração muscular. A gente sabe que os nossos atletas, utilizando os seus músculos lá para ganhar a Copa, se Deus quiser, eles vão fazer muita contração muscular. Como então eu comando esse movimento dos meus músculos? Por exemplo, vamos supor que eu queira chutar uma bola para o gol, muitas bolas para o gol. Como então a minha perna consegue fazer esse movimento voluntário do meu músculo estriado esquelético da perna que chuta essa bola? Primeira coisa que precisa acontecer é um impulso nervoso. Esse impulso nervoso, esse potencial de ação, ele é propagado por um neurônio, chegando então até a minha célula muscular. O espaço entre o neurônio e a célula muscular é chamado de sinapse neuromuscular ou junção neuromuscular. E nesse espaço, o neurônio que envia o comando, esse músculo deve contrair. Ele libera substâncias chamadas de neurotransmissores. No caso, o neurotransmissor liberado é a acetilcolina. A acetilcolina, ao se ligar nos receptores da membrana sarcoplasmática dessa célula muscular, que nada mais é do que a membrana plasmática nas células musculares, só que com um nome especial, vai estimular uma despolarização dessa membrana sarcoplasmática através do influxo de sódio. Esse influxo de sódio que leva essa despolarização, assim como acontece na despolarização dos neurônios, vai ser propagado até as regiões chamadas de túbulos T. Nos túbulos T, essa despolarização estimula a saída de cálcio armazenado no retículo sarcoplasmático das células musculares, que nada mais é do que o retículo endoplasmático liso, com um nome especial nessas células que compõem o músculo. Esse cálcio, então, que estava armazenado, ao sair do músculo, estimula a contração do músculo. Como? A gente sabe que os músculos eles são compostos por proteínas contráteis. As principais proteínas contráteis que compõem os nossos músculos são actina e miosina. E actina e miosina estão arranjadas em unidades chamadas de sarcômeros. Esses sarcômeros, então, vão possuir actina na sua periferia e miosina no meio. Dá até para fazer uma analogia, né? Na hora que eu tenho o cálcio saindo do retículo sarcoplasmático para o meio citoplasmático, eu posso, então, ligar as fibras de miosina na actina. E a ligação dessas fibras permite o encurtamento dessa unidade chamada de sarcômero. Esse encurtamento leva à contração da célula muscular ou fibra muscular e, consequentemente, à contração do músculo. É importante lembrar que, para contrair, eu gasto energia na forma de... Para relaxar, eu também gasto energia na forma de ATP. Então, para encurtar o sarcômero e desfazer a ligação das cabeças de miosina na actina, eu também vou estar gastando energia. É importante também lembrar que esse cálcio ele funciona de que maneira? Permitindo esse encurtamento do sarcômero. Ele vai deixar exposto os sítios de ligação da miosina na actina. Por isso que na presença de cálcio eu consigo então ligar essas fibras para que haja contração muscular. E se eu quiser relaxar o músculo? Para relaxar o músculo eu tenho que remeter lá ao início. Eu preciso degradar esse neurotransmissor acetilcolina por ação de uma enzima chamada de acetilcolinesterase. E na hora que esse estímulo cessa, essa despolarização cessa, por transporte ativo, eu vou retornar com o cálcio que foi para o citoplasma para o retículo. Na ausência de cálcio, eu vou deixar de expor os sítios de ligação da miosina na actina, eu vou desligar essas fibras e eu vou relaxar o músculo, como já foi dito, com gasto de energia. É isso, gente. Haja contração para ganhar a Copa. Sucesso no vestibular. Olá, pessoal. Meu nome é Natália, eu sou professora de Biologia e a nossa aula de hoje é sobre tipos de fibras musculares. A gente sabe que os nossos atletas lá na Copa vão utilizar muitos músculos para alcançarem seus objetivos. E é por isso que a gente vai conhecer quais são os músculos que eles vão estar trabalhando. A gente tem dois tipos de fibras. As fibras lentas, também chamadas de oxidativas, e as fibras rápidas. Elas são assim chamadas porque as fibras lentas, elas têm uma baixa atividade. O ATP é a unidade de energia utilizável pela célula, pelo corpo. Ele tem uma baixa atividade de quebra de ATPs, esse músculo, e por isso ele se contrai mais lentamente. É um músculo para resistência.
Já as fibras rápidas, elas têm uma alta atividade ATPásica, ou seja, gastam energia rapidamente e por isso têm uma atividade de contração mais rápida, de explosão, por mais que não mantenham essa atividade de contração por muito tempo. A gente vê então que, devido à baixa atividade ATPásica, como demoram mais para gastar ATP as fibras lentas, elas têm também um alto teor de mioglobina, que é a molécula que armazena o oxigênio nos músculos, já que o metabolismo de reposição dessa energia, desse ATP, é um metabolismo oxidativo que também dá nome a essa fibra. Ou seja, o que está acontecendo para produzir esses ATPs é a respiração celular, que nada mais é do que a oxidação de moléculas orgânicas e a dependência do oxigênio para oxidar essas moléculas orgânicas e produzir energia faz com que seja interessante ter uma molécula que armazene esse oxigênio nos músculos. Da mesma forma, a gente vê que existe uma alta concentração, um alto número de mitocôndrias nessas células musculares das fibras lentas, já que acontece nas mitocôndrias esse mecanismo de respiração celular, esse mecanismo de oxidação dessas moléculas orgânicas para a produção de energia. E a gente vê que existe um alto teor de moléculas orgânicas, como glicogênio e gorduras, que são passíveis de serem oxidadas nesse metabolismo para a produção de ATP. Já as fibras rápidas, como elas gastam ATP rapidamente, elas vão ter, então, um baixo teor de mioglobina. Por quê? Para repor esses ATPs, elas vão fazer um metabolismo glicolítico. É a glicólise, que equivale só ao início da respiração celular. E para fazer glicólise, eu não preciso de oxigênio, portanto, eu não preciso de uma molécula que armazene oxigênio nesse tipo de músculo. Eu tenho também um baixo número de mitocôndrias, já que a glicólise acontece no citoplasma da célula e não dentro dessas organelas. E eu tenho um baixo teor de gordura e glicogênio, já que essas moléculas orgânicas não são passíveis de serem oxidadas, já que não acontece oxidação, elas não são passíveis de serem utilizadas nesse metabolismo glicolítico. Eu preciso, para que isso aconteça, só da glicólise. Aonde que esses músculos são utilizados? As fibras lentas, como eu falei, são fibras de resistência. A gente vai encontrar os nossos atletas utilizando elas o tempo inteiro, quando eles correm durante 1h30 no campo, atrás da bola e na tentativa de fazer o gol. Essa atividade de resistência é mantida por fibras lentas de resistência, assim como um maratonista. Agora, os nossos goleiros, eles treinam para estimular a produção de muitas fibras rápidas que conferem explosão e garante que eles alcancem a bola antes que ela chegue no gol. É isso, gente. Sucesso no vestibular. Olá pessoal, meu nome é Natália, eu sou professora de Biologia e a nossa aula de hoje é sobre tipos de tecido muscular. A gente sabe que o tecido é um conjunto de células iguais ou diferentes que vão trabalhar para um fim comum. No caso do tecido muscular, a palavra de ordem é contração. Ele é caracterizado por células alongadas que têm a capacidade de se contrair e, portanto, permitir movimentos no nosso corpo. Existem 3 tipos de tecido muscular: o tecido muscular liso, o estriado cardíaco e o estriado esquelético, que vão diferir principalmente na atividade de contração, ser voluntária ou involuntária, e aonde eles vão se encontrar para permitir esse movimento. No caso do músculo liso, ele é caracterizado por células alongadas em formato fusiforme. Elas são mononucleadas e esse tecido se encontra nas nossas vísceras. Lembrando que não existe movimento voluntário nas nossas vísceras. A atividade de contração desse músculo ela é involuntária, caracterizada também por ser lenta. Um exemplo de contração que acontece nas nossas vísceras são os movimentos peristálticos, que empurram o alimento ao longo do trato digestivo. A gente tem também, por exemplo, a vasoconstrição, que também é promovida por atividade de músculo liso. O outro tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco. Ele é assim chamado porque as suas células alongadas, elas têm esses padrões de estrias longitudinais quando visto ao microscópio. Essas estrias nada mais são do que o arranjo dos sarcômeros, que são os conjuntos lá das fibras contráteis. É claro que o tecido muscular liso também tem proteínas contráteis,
Só que no tecido muscular estriado, seja ele cardíaco ou esquelético, essas proteínas contráteis estão organizadas formando esse padrão de estrias, como eu falei, quando visto ao microscópio. No caso, ele é estriado cardíaco porque ele está presente no coração, o nome já diz isso, né? E ele então vai fazer um movimento involuntário, ninguém manda o coração bater. Agora, tipicamente, a atividade de contração no coração, ela é ritmada, diferente normalmente das vísceras, né, que fazem uma atividade de contração mais lenta e não necessariamente ritmada. Só um detalhezinho aqui é lembrar que essas células, elas se bifurcam para garantir uma maior adesão entre elas, já que esse músculo ele tem que ter uma grande resistência. O tecido muscular estriado padrão de estrias do estriado cardíaco, só que ele não tem células bifurcadas, elas são alongadas, sim, esse padrão, né, de ramificação. E a gente observa nessas células algo interessante, elas são multinucleadas, onde esses núcleos denotando que existe uma intensa atividade metabólica das células que compõem esse tipo de músculo. Ele tem esse nome porque, além das estrias, ele está ligado ao esqueleto, aos ossos, permitindo os movimentos voluntários. É interessante lembrar o seguinte, alguns movimentos voluntários, às vezes, podem ser regulados de forma a não ser racionalizada, como é o caso do controle da respiração. Então, você inspira e expira. Para você inspirar, você tem que contrair o músculo intercostal e o músculo do diafragma, e esse controle pode ser voluntário, eu posso escolher fazer esse movimento, ou, na maior parte das vezes, o que acontece é que você não racionaliza sobre ele. Existe um controle do bulbo, mas esse músculo ele não é um músculo liso, ele é um músculo estriado esquelético. Agora, os movimentos, né, dos ossos tipicamente são voluntários, você que comanda eles, e a gente tem que lembrar que normalmente essa atividade de contração ela é rápida. Não sei se vocês chegaram a ver, mas no dia 15 de junho, a gente teve uma aulinha postada aqui no G1 sobre os tipos de fibras musculares. A gente falou sobre fibras lentas e fibras rápidas. Essas fibras são o quê? São as células musculares que compõem o músculo estriado esquelético, onde, se eu tenho um maior número de fibras lentas nesse músculo estriado esquelético, se você se recorda, se você viu o vídeo, eu tenho um músculo para resistência. Se eu tenho um maior número de fibras rápidas nesse músculo estriado esquelético, eu tenho um músculo para explosão. Gente, vale a pena ir lá dar uma olhadinha. A gente também tem uma outra aula no dia 19 de junho, falando sobre que mecanismos envolvem o processo de contração muscular. Vale a pena conferir. É isso aí, gente. Sucesso no